Bom dia, pessoal. Estamos gravando mais um podcast, mais um episódio do podcast da Rafus Press. E hoje vamos tratar de um tema bastante instigante, que é a biblioteca, o que eu chamo de biblioteca invisível, não é? E o que seria essa biblioteca invisível, não é? Bom, para explicar isso, a gente precisa ter um pouco em mente algumas diferenças, assim, não é? Existem obras que, enfim, foram produzidas em determinados períodos históricos e elas desapareceram, não é? Existe uma, digamos assim, uma estatística, eu não tenho números corretos, números certos, mas eu me lembro que da literatura da antiguidade, daquilo que foi produzido na antiguidade, restou no mundo de hoje, segundo essas, digamos assim, pesquisas, esse material, essas avaliações, que teria restado no mundo de hoje da produção da antiguidade mais ou menos 10% por aí do que foi produzido. E de fato, se vocês lerem, por exemplo, Platão, ele menciona trechos da Odisseia de Homero que não existiam, né? Ou que não sobreviveram, não chegaram a nós. A própria Odisseia de Homero, se comparar, por exemplo, os primeiros capítulos, a Telemaquia, que não é muito bem resolvida dentro da trama, é nítido que há pedaços dessa Odisseia que não sobreviveram à passagem, né, dessa oralidade, uma vez que era um poema lido, né, mais do que lido em voz alta, era um poema recitado, na verdade, de memória pelos aedos, e que era uma espécie de cantor ou declamador itinerante, né? E esse material se perdeu na passagem para o mundo escrito, uma vez que digamos assim, o estabelecimento do texto da Odisseia começou praticamente no Renascimento, né? A primeira grande edição data mais ou menos do Renascimento, né? Então existe então trechos perdidos, desaparecidos, né? Esses trechos dificilmente podem ser recuperados, enfim, mas você pode rastrear pistas desses trechos, não é? Por exemplo, o professor Luciano Cânfora, né? Ele escreveu um livro chamado sobre a Biblioteca de Alexandria, em que ele faz análise, né, do que teria sido perdido e tal. Isso é uma avaliação de algo que existia e se perdeu, né? Outro bastante, digamos assim, habilidoso nesse trabalho é um pesquisador espanhol de nome Cuenca, Luís Cuenca. É um grande pesquisador do romantismo espanhol, de um modo geral. Luís Alberto de Cuenca, né? É um grande pesquisador do romantismo espanhol, de um modo geral, e ele também recupera obras assim que aparentemente não, eram imaginárias, mas existiram mesmo. E ele consegue encontrar essas edições em bibliotecas com leitores, em bibliotecas raras, etc. Então essa é a biblioteca, digamos assim, desaparecida. Às vezes uma biblioteca submergida, né? Digamos assim, seriam essas obras de... Existem, mas são de dificílimo acesso. E não é, enfim, qualquer obra, né? Eu fiz um levantamento parcial e eu percebi que uma obra que eu mencionei nos primeiros podcasts, o Kelm Scott Chaucer, né? As obras completas de Chaucer pela Kelm Scott Press, ela não existe no Brasil, até onde eu saiba. Nenhum exemplar, né? Pode ser que existem coleções particulares, mas assim, nas grandes universidades, me parece que não, mesmo na Brasiliana USP, enfim, não é? Então, mesmo obras recentes, de 200 anos, 100 anos para cá, também podem sofrer isso de ficar submergida, né, submersa, ou invisível, perdida, né? A biblioteca perdida, a biblioteca submergida. Eu vou falar desses outros dois tópicos no futuro. Aqui eu quero falar da biblioteca invisível, que é algo bem mais, digamos assim, ainda mais complexo e específico. Na biblioteca invisível você vai encontrar livros que muitas vezes aparentemente foram escritos, existiu um dia um manuscrito, eles por vezes também chegaram a ser anunciados por alguma casa editorial, mas nunca foram editados. Ou se foram editados, eles não chegaram às lojas, né? Ou se chegaram às lojas, foram logo assim rapidamente recolhidos ou numa tiragem muito pequena.
essa é a biblioteca invisível, quer dizer, você tem indícios que essas obras podem ter existido, talvez um dia elas possam ser descobertas, assim, um golpe de sorte, mas você não tem nenhuma indicação concreta, né? Por isso a invisibilidade, você não tem nenhuma indicação concreta que ela exista, a não ser testemunhos indiretos, documentos como, por exemplo, como eu disse, um anúncio em jornal, ou um anúncio de uma editora em uma separata, em um prospecto, menção em cartas, né? Então, esses indícios levam você a crer que aquele material exista, mas você não tem nenhuma prova material, né? O livro ele não está na sua mão, ou então ele esteve na mão de alguém, né? Como no caso do Homero, dos Cantos Perdidos da Odisseia ou da Ilíada. Esse material é mencionado por Platão, por exemplo. Então ele chegou a ouvir, não sei se lembra, chegou a ouvir um Aedo mencionando a Odisseia com outros cantos, né? Recitando a Odisseia com outros cantos. A Biblioteca Invisível ela não tem essa possibilidade, você só consegue acessá-la através do que ela poderia ser. E isso é extraordinário, né? Existem alguns poucos autores, digamos assim, que exploram isso, não é? Essa curiosa fronteira entre história, memória e literatura pura. Antes de eu falar um pouco dessa literatura, eu vou já um pouco falando dela, porque fica um pouco algo como tanto as obras perdidas quanto as obras que falam dessas obras perdidas, elas acabam tendo uma correlação inexorável, né? E de conjunção entre o que é o ficcional, o que é o ensaístico, o que é o histórico. Vou contar uma pequena história. Alguns anos atrás, eu ajudei, né, auxiliei um editor alemão, o editor da Zagava Press, né, de Düsseldorf, o Jonas Pleger. Eu auxiliei em uma coletânea que nós meio que desenvolvemos juntos, chamada Booklore, A Passion for Books. É uma edição muito bonita, vou deixar o link aqui, ela ainda é... Agora a Zagava está tentando lançar alguns livros num preço, não exatamente mais barato, mas num preço mais acessível do que as edições numeradas anteriores, né? Mas o Booklore ainda não existe nessa edição mais acessível. De qualquer maneira, eu vou colocar o link como usual aqui na descrição. Mas enfim, um dos dois, especialmente, capítulos trabalha exatamente com essas obras que não podem ser tocadas, que elas são só mencionadas e você só consegue acessá-las através do que os outros falam delas, né? Então, o Thomas Stromsholt, né, que é um escritor dinamarquês, se não me engano, de grande qualidade, que trabalha em geral narrativas menores, né, uma ideia de poema em prosa, especialmente, ele fez porque a ideia do Booklore era reunir vários autores falando dos seus livros preferidos, ou dos seus livros mais influentes, dos livros que marcaram mais aquele determinado escritor. E aí aqui tem, enfim, um vasto material, né? Tem alguns autores, tem um autor que fala do 120 Dias de Sodoma, tem um outro que é eu já mencionei até, o Damian Murphy fala sobre Alain Robbe-Grillet, e por aí vai, né? O Stromsholt resolveu falar sobre La Chasse Spirituelle, do Rimbaud, que é justamente um livro perdido do Rimbaud. E ele faz esse processo de tentar restaurar o que seria esse livro, recuperar um pouco a ideia em torno desse livro, né? E isso é extremamente instigante, né? Porque é um livro de um autor como Rimbaud, de uma imensa importância, e que não pode mais ser resgatado, ele não existe, ele se perdeu no horizonte histórico e ele só é uma menção, não é? Uma potencialidade, né? Quem sabe exista um manuscrito, mas provavelmente não. Então, esse é o estilo de literatura, né? Um processo de recuperação através especialmente do ensaio, que é um gênero que se serve maravilhosamente bem para trabalhar essa ideia de literatura perdida, né? De literatura, na verdade, nem perdida, não produzida, mas potencializada, planificada, imaginada, não é? E um outro, que daí é um conto de uma escritora chamada Evelyn Brantley, felizmente falecida recentemente, tragicamente por suicídio. A Evelyn Brantley, ela trabalha várias obras perdidas também numa biblioteca, é uma ficção, é um conto genial, um dos melhores trabalhos do Booklore, né?
que é um conto sobre uma biblioteca só com obras perdidas, só com essas obras perdidas não, né? Como a gente está usando a nossa terminologia, invisíveis, só com obras anunciadas um dia ou mencionadas em correspondência ou imaginadas por um determinado autor, começou a sua planificação e nunca terminou. Então é um conto brilhante e trabalha exatamente como isso é fascinante, né? Essa ideia de uma obra que chega até um determinado ponto, ela tem às vezes até um título e dali ela não consegue prosseguir. Isso, digamos assim, foi facilitado porque era uma prática comum até o início do século XX, justamente as editoras anunciarem o que se faz hoje em sites, né, se fazia muito em jornais e às vezes no próprio livro anunciarem os próximos livros daquela coleção, já deixando, fidelizando o leitor, deixando ele na espera daqueles títulos novos, né? E existe um autor que é um autor, ele é um, enfim, colecionador. Eu tenho uma entrevista com ele, já mencionada, que eu citei no episódio sobre o Infranoir, que é o Andrew Condos. Ele é um escritor australiano, colecionador de livros de muito, sim, muito refinado. E ele trabalha bastante com a literatura romena, inclusive conhece bem o romeno. E os dois livros dele, que é o Letters from Oblivion, depois ele escreveu um outro chamado, só um minuto, Golem of Bucharest. São livros que são exatamente tentativas de recuperação de obras perdidas, assim, obras invisíveis, obras anunciadas, que o autor tinha o interesse de publicar, tinha o interesse de produzir, e por um motivo ou outro, em geral motivos, nos dois livros, tanto o Letters from Oblivion, que é sobre o Infranoir, né, quanto o Golem of Bucharest, por motivos políticos, de autores perseguidos, tanto por, digamos assim, pelos nazistas, né, pelos fascistas, né, romenos, pelo, digamos assim, tradicionalismo daquela sociedade, quanto pelos líderes comunistas que tomaram o controle e se revelaram ferozmente moralistas também, como um pouco como os antigos líderes fascistas. Especialmente o Golem of Bucharest, ele trabalha exatamente, inclusive ele tem um conceito que ele usa, que é brilhante, que é o conceito de criptádia. O que é um termo até grego, né, um termo meio erudito. O que é uma criptádia? É basicamente aquilo que deve ser mantido em segredo ou apagado, né? Desregistrado, não registrado. Então, a biblioteca invisível, na verdade, é essa criptádia, esse efeito de apagamento, de segredo, de obras que sofreram isso por conta de questões políticas. Poderia ser outras também, né? Eventualmente existem, no caso da Chasse Spirituelle, uma conjunção de fatores que inclui a própria opção do Rimbaud, do autor, em abandonar a literatura. Mas, de qualquer maneira, são materiais muito ricos, não é? E eu recomendo muito a leitura. Infelizmente, o Andrew Condos, ele é um autor, na verdade, é um colecionador de livros, né? Inclusive no Booklore. Ele escreve no Booklore, e o livro que ele escolheu é um livro absolutamente... é difícil até de definir. É uma espécie de releitura em estilo ficção científica da Odisseia, escrita por um sujeito de múltiplos talentos, uma espécie de polígrafo, né, de polímata, tcheco. E esse livro, Jean Cresádolo, né, o autor, e esse livro, Astronautila, que é a escolha do Andrew Condos de grandes obras, né, que marcaram ele, para a coletânea Booklore. Então, esse livro, Astronautila, é escrito em grego homérico e em tcheco, né? Então enfim, é um delírio. A introdução em latim, né? E eu disponho desse livro, é uma das maravilhas da minha coleção. E eu pretendo eu já escrevi sobre ele, já fiz vídeos sobre ele, pretendo falar mais sobre ele, porque é um livro fascinante, que eu ainda quero, enfim, tentar traduzir pelo menos alguns cantos para trazer para o leitor brasileiro. Mas, enfim, o Andrew Condos, infelizmente, ele é um autor de difícil acesso, né? Ele publica basicamente pela Ex-Occident Press, que é uma grande editora romena que eu ainda preciso fazer um especial sobre, e
Saiu alguns livros pela Zagava, né? Como eu disse, o Booklore, um texto dele, alguns textos, mas assim, enfim, os que eu conheço é mais pela Occident Press, que são livros difíceis de achar e muito caros. Então, infelizmente, ele é um autor de difícil acesso. Uma pena, porque o material dele é brilhante, né? Os livros que ele escreveu são, enfim, geniais pelas ideias e pela maneira de recuperar um passado que parece que se perde muito fácil, porque a biblioteca invisível ela chega a ganhar uma forma, mas essa forma não se desenvolve. Isso faz com que o leitor perca o interesse, né? Quer dizer, você é um livro falhado, é um livro abortado, é um livro que não ganhou uma forma final. Então, isso é uma pena, porque algumas dessas ideias eram realmente geniais, então você sente aquela perda daquela obra que poderia ser um novo Kafka, né, um novo processo, um novo Ulisses, ou um novo Retrato do Artista quando Jovem, enfim, um novo Proust, né, Proust, um novo Busca do Tempo Perdido, etc. Né? Mas enfim, eu vou colocar as informações bibliográficas possíveis, né, de todo esse material. Procurem a literatura do Andrew Condos e, enfim, busquem a Biblioteca Invisível. Né? O acesso a ela é difícil, mas é pela nossa imaginação e isso pode gerar frutos muito, muito interessantes, duradouros e ricos. Então, um abraço e até mais.